Em Florença, um assassino em série disfarça-se de um especialista na poesia de Dante Alighieri. Em Washington, uma agente federal precisa fazer justiça e lidar com a corrupção do governo. Completa essa inusitada reinvenção da história de A Bela e a Fera, um monstro sem rosto e sem piedade em busca de atroz vingança. Falamos de Hannibal, o romance de Thomas Harris, que dá continuidade à história de O Silêncio dos Inocentes. Quantos cômodos você esconde no seu palácio da memória? Antes de darmos continuidade a essa série de vídeos dedicados à obra de Thomas Harris, não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e, se gostar desse conteúdo, de indicar a conhecidos, a amigos e a leitores não apenas de suspense e de livros de terror. Publicado em 1999, o romance Hannibal, de Thomas Harris, foi um livro mais do que aguardado. Afinal, 10 anos se passaram desde a publicação de O Silêncio dos Inocentes e tanto leitores de Harris quanto espectadores da versão fílmica de 1991 queriam saber quais seriam os destinos, de um lado, de Hannibal Lecter após escapar do manicômio prisional e do outro lado, do destino de Clarice Starling na sua busca por caçar assassinos e salvar inocentes. Harris responde a essa pergunta, inicialmente estruturando o seu livro em espaços geográficos específicos. A primeira parte se passa em Washington, onde nós acompanhamos a carreira algo em declínio de Clarice Starling, por não se submeter aos interesses governamentais e por não contar com a proteção de Jack Crawford. O que nós vemos é uma Clarice emparedada entre cumprir a lei e, do outro lado, atender às expectativas de uma mídia sedenta por notícias sensacionalistas. A segunda parte do livro se passa em Florença, onde nós reencontramos Hannibal agora na pele do Dr. Fell, um especialista em cultura, arte e poesia medieval. Conectam esses dois personagens, dando início ao principal conflito da trama, a personagem Mason Verger, uma das vítimas de Hannibal que sobreviveu após ter parte do seu rosto arrancada e dada aos seus próprios cães. Com sede de vingança, Mason Verger paga às autoridades para que ele próprio possa capturar Hannibal e fazer justiça com as próprias mãos. Clarice se vê aqui numa situação no mínimo inusitada. De um lado, caçar um assassino em série que a ajudou no romance anterior e, do outro lado, proteger esse assassino de um vilão ainda mais terrível. Completam esse elenco de grandes personagens Jack Crawford e o seu final de carreira no FBI, o enfermeiro Barney, que cuidava de Hannibal lá no hospício, Margot Verger, a irmã de Mason, e Paul Crandler, uma alta autoridade do Ministério da Justiça que tem interesses no mínimo obscuros com respeito ao destino de Hannibal e também a decadência da carreira da própria Clarice. Falando nela, Clarice retorna como uma das personagens mais fascinantes de toda a galeria de Thomas Harris. Vemos aqui a mesma mulher determinada a fazer justiça, a salvar vidas e a lidar com os traumas do passado. Porém aqui, Harris tem mais espaço para desenvolver outras facetas da identidade e da personalidade de Clarice, que pela primeira vez tem de se perguntar se ela faz justiça porque isso corresponde aos seus ideais pessoais ou então porque é isso que a lei, a carreira e, sobretudo, o FBI esperam de seu comportamento. Por outro lado, nós temos Hannibal brilhando, afinal o romance leva o nome dele. Várias cenas nas quais o bom doutor detalha não apenas o seu gosto por poesia antiga, por alta cultura, por conhecimentos que dizem respeito à história, à geografia e também à arte pictórica europeia. Aqui chegamos num dos pontos mais sensíveis desse livro. Se O Silêncio dos Inocentes é conhecido como um clássico do suspense, um romance que investe muito mais no horror psicológico do que na violência explícita, o mesmo nós não podemos falar desse novo livro. Muitas das críticas de Hannibal de 1999 dizem que esse livro substitui uma trama de justiça e uma trama que buscava salvar inocentes por uma deturpação da espécie humana, ou especialmente por uma valorização de determinadas monstruosidades, especialmente aquela do seu protagonista.
Exemplifica isso Mason Verger, um dos personagens mais assustadores, monstruosos e desprezíveis da galeria horrenda criada por Thomas Harris nos seus romances. Mason oscila entre falsas preocupações morais, citações bíblicas, a preocupação com a educação de crianças e a satisfação dos seus desejos mais pérfidos, que culminam na captura e na execução de Hannibal Lecter. Um dos pontos fulcrais desse livro diz respeito à caçada, a partir da recompensa que Mason ofereceu para quem tivesse qualquer notícia do doutor. Um policial italiano chamado Rinaldo Pazzi reconhece Hannibal e justamente tenta entregar o doutor a Mason. Essa caçada culmina numa das cenas mais pérfidas quando Pazzi precisa encarar Hannibal Lecter na biblioteca do Palazzo Capone, ao lado da Uffizi, o grande museu onde estão as obras de Botticelli que Hannibal cita em vários momentos dessa narrativa. Oscilando entre o que há de mais sofisticado da arte, da cultura e da beleza, com aquilo que há de mais horrendo e assustador no espírito humano, Hannibal de Thomas Harris resulta num dos livros mais fascinantes que eu poderia indicar a todos vocês. Sem dúvida é um dos meus livros favoritos, e especialmente pelo uso que Thomas Harris faz de uma autora que eu adoro, Frances Yates, e o seu clássico A Arte da Memória. Lá em O Silêncio dos Inocentes, Hannibal havia mencionado a Clarice que, ao invés de uma vista, ele possui uma memória. Em outro momento da narrativa, o narrador menciona que Hannibal tem vastos recursos mentais. Nesse novo livro, Thomas Harris detalha quais são esses vastos recursos mentais, e eles têm a ver com a construção de um palácio mental, um espaço imaginativo e mnemônico no qual Hannibal pode viver tanto nesses momentos de liberdade, como também o espaço no qual ele viveu quando estava no claustro prisional. Vou ainda gravar um vídeo a respeito de A Arte da Memória, uma técnica milenar que habilitava poetas gregos, oradores romanos, escolastas medievais e cientistas renascentistas a guardar na sua mente um grande conjunto de informações. Em vários momentos desse livro, Hannibal visita o seu Palácio da Memória em busca de informações a respeito do seu passado e a respeito do passado de Clarice Starling. Esse romance também apresenta pela primeira vez alguns indícios do que havia levado Hannibal a desenvolver os seus gostos culinários exóticos. Novamente, em um elemento que é muito mais criticado por boa parte da audiência do que valorizado. Um dos grandes enigmas desses grandes monstros da literatura está justamente no grande ponto de interrogação que nós temos com respeito à sua origem. A origem de Hannibal começa a ser detalhada nesse livro e tem a ver com a irmã dele, morta ainda na Segunda Guerra Mundial, e com um trauma que envolve não apenas morte, não apenas sofrimento, como também canibalismo. Como aconteceu com O Silêncio dos Inocentes, Hannibal ganhou um filme 2 anos depois da sua publicação, dirigido por ninguém menos do que Ridley Scott. Em 2001, Hannibal foi lançado, trazendo novamente Anthony Hopkins no papel título. Porém, nós não temos aqui Jonathan Demme nem Jodie Foster, que acharam o conteúdo desse livro e o enredo da história violentos demais para a sua percepção e para a percepção do público, que possuía um vínculo emocional muito forte com o filme anterior. Sai a sofisticação e a descrição estratégica de Jonathan Demme em O Silêncio dos Inocentes, e entra a paleta de cores carregada, barroca, sombria de Ridley Scott, numa experiência cinematográfica tão interessante, angustiante e sufocante quanto qualquer grande clássico do terror. A mesma crítica que foi feita ao livro serve para o filme. O horror psicológico de O Silêncio é substituído aqui por cenas chocantes e explícitas de violência que muitas vezes dialogam com o gore. É também importante mencionar que o final do filme é diferente completamente do final do livro. Lá no livro nós temos um final condizente com Hannibal, ao passo que o filme dá a Clarice Starling maior escopo e uma conclusão talvez mais lógica com essa personagem que nós
aprendemos a amar e a admirar, na sua busca por justiça e na sua busca por retidão moral. Deixo aqui a indicação da edição original, publicada pela editora Record, ou então a nova edição da Best Bolso. Eu não poderia não mencionar o quanto Hannibal é uma experiência literária marcante e inesquecível. Uma experiência literária que ajudará você a pensar um pouco nas paisagens mentais e como os nossos traumas do passado e as nossas escolhas e vivências do presente moldam o nosso caráter. Além disso, em um mundo cada vez mais assustador e terrífico, pensar num sofisticado, cultural, elegante e talvez um pouco sombrio palácio da memória possa ser uma opção. Se você leu o livro ou se você viu o filme, por favor deixe nos comentários a sua opinião ou então me puxa lá no Twitter pra gente conversar a respeito. Se você quer mais conteúdos literários como esse, ou então outros conteúdos sobre organização pessoal, economia criativa ou escrita de ficção, me segue no Instagram. Se cuide, fique em casa, se sair, use máscara, cuide de si e cuide dos outros. Nos vemos à frente com um novo vídeo a respeito de Dragão Vermelho. Boas leituras, boas aventuras, bons pesadelos.